Olá, boa tarde. Como é que você está hoje? Eu estou maravilhosamente bem. Iniciando essa live com um pouquinho de atraso. Nós planejamos o início às 14 horas, mas a minha parceira, a terapeuta Sabrina, teve alguns probleminhas ali com a internet. Então nós já tentamos 4 vezes iniciar essa live e agora eu resolvi então dar continuidade sozinha porque ela está com esses probleminhas ali na internet. Nós vamos falar então sobre esse assunto, eu vou estar abordando esse assunto com você. Se ela entrar, a gente dá continuidade aqui com ela. E se ela não entrar, também está tudo bem, nós já conversamos ali e ela vai estar assistindo posteriormente. O tema da live de hoje é autocuidado, autoestima. E essa autoaceitação, né, é o que muitas vezes impede a maioria das pessoas de serem felizes, de serem quem realmente elas nasceram para ser. Porque em muitos momentos da nossa vida a gente acaba fazendo o que o outro acha, né? A gente se preocupa muito com a opinião do outro e vive como um robozinho, achando isso, achando aquilo, e acaba deixando a nossa verdadeira essência de lado. O tema que nós vamos abordar hoje é mais voltado para relacionamentos. Eu tenho. Boa tarde, Vanderlei. Eu tenho recebido muitos, muitos pedidos de ajuda, principalmente de mulheres. Homens também me procuram, mas a maioria dos casos que eu vou relatar aqui são mulheres que se acham vítimas dos homens. Mulheres que reclamam que só atraem trastes, que nenhum homem presta, que todo mundo é igual. E essas mulheres vêm como vítimas até mim e dizem: Dani, por que que isso acontece comigo? Por que que eu só atraio um relacionamento de baixo valor? Vanderlei, você está me ouvindo bem? Fazer um teste aqui, né, para saber se você está me ouvindo bem. A Sabrina entrou. Vamos ver, quem sabe agora a Sabrina consegue participar aqui com a gente. Porque a presença dela vai ser de grande valia aqui. Então, eu vou aguardar um pouquinho. Vamos ver. A Sabrina entrou. Vamos ver se ela consegue participar. Sabrina, você está me ouvindo? Sabrina? Deu certo. Deu certo. Oi, Tá me ouvindo? eu Ah, estou. Você está eu me estou ouvindo? também agora. Que bom. Deu certo. A gente tentou 4 vezes, mas assim, nós somos persistentes, né? Nós continuamos aí. Então tá Eu bem. pensando que eu sou teimosa, eu vou e vou tentar. Isso. O Vanderlei também disse que tá ouvindo bem, então tá maravilhoso. A gente teve ali um tempinho, né, tentando, mas tudo acontece na hora certa. Nós estamos começando agora porque era agora que era para começar. E aí, Sabrina, eu estava falando aqui então, que hoje nós vamos falar com todas as pessoas, né, com homens e mulheres, mas principalmente voltado a mulheres que em muitas fases da vida acham que não são merecedoras, que são um traste, que eu só atraio traste, e se o universo traz até mim é, aquilo que eu estou vibrando, então significa que eu sou um traste. Inclusive, eu fiz uma postagem hoje, Sabrina, e boa tarde. Eu fiz uma postagem hoje e a pessoa falou, me chamou no privado para comentar sobre essa postagem. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou dar a oportunidade para a Sabrina se apresentar, para ela falar um pouquinho aí, e depois a gente continua. Vai lá, Sabrina. Pronto, tá. Boa tarde. Meu nome é Sabrina Link. Eu sou parapsicóloga clínica, sou terapeuta tântrica, psicoeducadora sexual. Então, o meu trabalho é trabalhar com mulheres, né? Buscando elas buscando fazer com que elas entendam o potencial que elas têm nelas mesmas, né? Então, o meu trabalho tem sido bem voltado para isso, para relaxamento do corpo, da mente,
trabalhando autoestima, autoconfiança, né? E esse empoderamento, né, feminino, que até muitas vezes já tem sido meio que distorcido, né, quando a gente fala sobre empoderamento, né, e de fato trazer de forma mais, nossa, agora me fugiu a palavra, assim, mas trazer mais compreensão, né, de que tudo está dentro, tudo começa dentro para fora, né, e às vezes a gente acaba culpando todo o externo, acaba culpando os outros pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios sentimentos, e na verdade a gente precisa olhar para a gente e mudar a partir de nós e não no outro. É Né? isso mesmo. Então eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa questão dos relacionamentos, né? E o quanto que a nossa autoestima afeta os relacionamentos, né? Esses nossos relacionamentos que a gente tem diante da vida, né? E não, às vezes, nem é só sobre relacionamento afetivo, né, Dani? Mas sobre relacionamento também com amizades, com família, né? É Que isso mesmo. também acaba tendo um reflexo, É isso né? mesmo. Bom, a Sabrina se apresentou, eu também vou me apresentar, porque pode ter algum seguidor da Sabrina aí, né, que não me conhece, ou até algum seguidor, meu seguidor, que só conhece a Dani lá de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, e não conhece a Dani de hoje, né, porque todos os dias nós somos uma versão diferente. Então, gente, eu também sou terapeuta holística, eu atendo, então, casos de depressão, ansiedade, medos, fobias, mas principalmente nos últimos meses eu tenho recebido pedido de ajuda de relacionamento. Por isso, então, que eu e a Sabrina viemos falar sobre esse assunto. Pessoas, homens e mulheres, vêm me pedir ajuda, como eu disse no início, a maioria são mulheres. E elas chegam para mim, talvez no fim do relacionamento ou em um relacionamento conturbado, sem saber como agir. E aí muitas delas dizem, né, que só atrai traste. Agora eu vou falar sobre o post. Eu fiz um post hoje dizendo assim, lá no Instagram, né, dizendo que é por isso que o seu relacionamento não dá certo. E aí veio uma pessoa me chamar e falou assim, Dani, se eu atraio aquilo que eu sou, significa, e eu só atraio traste, significa que eu sou um traste? E aí, Sabrina, eu conheço a pessoa. A pessoa é maravilhosa, ela é uma médica que ela estuda, ela se desenvolve mentalmente, né, as emoções dela, ela cuida do emocional dela, ela é querida, ela é bonita, então ela, assim, ela é uma mulher maravilhosa. E aí ela veio me fazer isso questionando o meu post, né? Aí ficou naquela, o meu post tá errado, é ela que tá errada, o que que tá acontecendo? Aí eu disse para ela assim, sabe o que que acontece? No seu Boa pergunta. caso, no seu caso, eu falei, porque o post ele foi feito com uma outra direção, mas no caso dela, é porque às vezes ela é maravilhosa, mas ela está aceitando migalhas. Então, ela quer uma Ferrari, mas quando aparece um Fusca, ela aceita, né? E nada contra os Fuscas. O Fusca também é bonito e tem quem goste. Mas se a pessoa quer uma Ferrari, ela tem que ir de encontro com a Ferrari, mas ela está atraindo migalhas porque ela aceita, tá bom, então vou ficar com isso mesmo, né, Sabrina? Então, nesse caso, foi isso que aconteceu com essa minha seguidora. E às vezes eu vejo nesse sentido de fazer essas escolhas, né, errada de aceitar migalhas é pela nossa Sim, carência, pela carência. né? Então muitas vezes a gente se coloca numa posição também de aceitar qualquer coisa porque a gente está tão carente, né, de afeto. E aí também é importante a gente olhar para isso, né? Trabalhar também a nossa inteligência emocional, porque aí tem que também haver um equilíbrio interno, né, entre razão e emoção, né, pelo que eu percebo também, e, e ir nos lapidando, né, e fazer com que a gente busque por alternativas externas, né, eu vejo muito nesse ponto, né, buscar alternativas externas que façam com que a nossa carência diminua. Ou seja, aumentar uma rotina de autocuidado, né? Se priorizar em primeiro lugar, né? Se ocupar com coisas que
vão fazer você se sentir bem com você mesma, né? E isso vai elevar a tua energia, vai elevar a tua frequência e vai fazer com que você não aceite qualquer coisa na tua vida. É isso mesmo. Então agora eu vou falar então sobre o post que eu publiquei lá. Então para quem está aqui provavelmente não viu, então eu vou comentar para você entender. No post eu dizia assim, é por isso que seus relacionamentos não dão certo. E aí, por que que muitas mulheres acabam se frustrando nos relacionamentos? E agora o que eu vou falar, Sabrina, é o que eu vivi. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui, né, para apontar o dedo para você, mulher que está assistindo aí, e para dizer que você está errada. Não, eu vou contar o que eu vivi e que a maioria das mulheres vivem e sofrem. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito diferente, eu não teria passado por muita coisa, mas naquela época eu não entendia, né? Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Então o que acontece? Principalmente em início de relacionamento, a mulher é muito controladora, ela quer controlar tudo e todos, e ela não quer controlar só o relacionamento, ela quer controlar tudo, ela quer controlar no trabalho, ela quer controlar os filhos, ela quer controlar até o cachorro, aonde o cachorro vai deitar, quer controlar tudo. E quando a gente se torna controlador demais, a gente se torna chato. Só, Sabrina, que ser controladora é uma dor que essa mulher é uma máscara, na verdade, né? Quando a mulher ela é controladora, quando a pessoa ela é controladora demais, ela é uma máscara do controle que ela coloca para que ninguém veja uma ferida que ela carrega. E essa ferida vem lá de trás. Quando lá na fase da infância, da adolescência, ela se sentiu rejeitada, abandonada, humilhada. Talvez essa dor veio quando ela estava na barriga da mãe dela, né? Uma dor, talvez aquela gravidez não era o que os pais planejavam naquele momento e houve uma rejeição, e não foi uma rejeição por culpa dos pais, mas houve aquele medo, né? Talvez a mãe sentiu medo, a mãe era uma adolescente ainda e engravidou. E aí não é que ela rejeitou o bebê, mas ela teve medo, ela pensou, o que eu vou fazer agora? E naquele momento o bebê lá dentro sentiu e tomou isso como rejeição. Aí quando chega na fase adulta, aquele bebê que agora é crescido, tem medo de ser rejeitado de novo. E aí começa a controlar todo mundo para aquela pessoa não rejeitar. Daí entra num relacionamento com um homem incrível, que quando você conhece, parece que ele é maravilhoso, né? Meu Deus, que homem perfeito, agora vai dar certo. E aí, Sabrina, a pessoa fala, agora vai. E quando vai ver, dá errado de novo. E isso vai se repetindo, é um padrão. E talvez esse padrão ele venha lá da sua avó. Talvez a sua avó já sofreu com relacionamentos abusivos, com relacionamentos com traição, e depois a sua mãe também sofreu, a sua tia também sofreu, e aí você sofreu, e aí acho que já chegou a hora de quebrar esse ciclo, né, Sabrina? E agora eu tenho uma filha, ou eu tenho um filho, e eu falo, eu não quero mais que esse ciclo se quebre. Mas a gente só consegue, eu não quero que esse ciclo se continue, mas a gente só consegue quebrar o ciclo quando a gente decide falar, agora eu decido, eu vou fazer diferente, né? Exatamente. É mudança de comportamento, né? É, quando você diz mudança de comportamento, né? Então, todos os dias eu levanto de manhã, escovo meu dente, tomo um banho, tomo café, vou para o trabalho. Fico lá no trabalho, depois eu volto, é, faço janta, assisto uma novela, tomo um banho, vou dormir. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu vou colher o mesmo resultado. Só vai haver uma mudança nos meus resultados quando eu tiver uma mudança no meu comportamento. Então, olha só, eu olho no que eu falei, eu disse que eu assistia novela. Que tal eu mudar e falar, não, eu não vou mais assistir novela agora, eu vou fazer um exercício físico. O tempo da novela eu vou fazer academia, né? Ou eu vou planejar uma dieta, ou eu vou estudar, fazer um curso. Aí a sua vida vai mudando. Então, a nossa vida ela só muda a partir do momento que a gente faz algo diferente para mudar. Não tem como receber resultados diferentes se o comportamento é o mesmo. Exato. E assim, Sabrina, quando eu digo de mim, né, eu estava falando, eu tô contando o que eu passei, né? É, que bom que eu mudei, que bom que eu me permiti me conhecer mais, que eu permiti estudar, e hoje eu sou uma pessoa diferente, porque a Dani do passado também queria controlar.
porque a Dani do passado também foi rejeitada, né? A Dani do passado foi rejeitada lá na infância. E aí a Dani foi carregando essa rejeição e foi trazendo, quando chegou na fase da juventude, essa Dani tinha medo de ser rejeitada de novo. Só que esse medo, pessoal, meninas, meninos que estão aqui, Sabrina, esse medo ele não é consciente. Então, talvez na sua consciência você não tenha medo. Talvez na forma que você está consciente agora, você diga, não, eu sou uma mulher maravilhosa, eu conquisto tudo, eu sou um homem maravilhoso, né? E eu vou arrebentar. Só que o seu inconsciente, ele gravou que você foi rejeitada na infância. O seu inconsciente gravou que você passou uma humilhação lá quando você era pequenininho. Talvez você fez uma sujeira ou fez uma brincadeira lá de mau gosto, fez alguma coisa e os seus pais, os seus cuidadores disseram: "Nossa, que nojo! Olha só a sujeira que você tá! Que nojo!" E quando aquela criança pequenininha ali de 2, 3 anos ouviu aquela palavra dos pais, dos cuidadores, ela se sentiu humilhada. Para os pais parece que era só uma educação, né? Não, eu tô educando meu filho que ele não pode ficar fazendo essa bagunça, se sujando toda a cara, né? Se lambuzou todo de molho de salsicha na cara. Mas a criança levou como uma humilhação. Talvez tinha mais pessoas por perto, talvez tinha coleguinhas por perto, e aquela criança se sentiu humilhada. E aí ela gravou e o subconsciente está ali, foi humilhada, humilhada. Quando chega na fase adulta, parece que a pessoa faz de tudo e acaba atraindo a humilhação de novo. E quando ela menos espera, lá está ela sendo humilhada novamente. Lá está ela sendo abandonada novamente. E aí, então, como que a gente quebra esse ciclo, né? Como a Sabrina falou, mudança de comportamento. Então eu te pergunto, agora eu vou abrir para a Sabrina falar também um pouquinho. O que você tem feito na sua vida para ter resultados diferentes? O que você tem feito? Por exemplo, no nosso corpo físico. Se a gente parar de tomar banho, como é que fica? Se a gente parar de escovar os dentes, como é que fica? Se a gente não pentear mais o cabelo, como é que fica? Né? Se a gente não cuidar das unhas, como é que fica? E no seu emocional, gente, no emocional é a mesma coisa. Todos os dias a gente recebe lixo, sujeiras do mundo, de pessoas que dizem que você não é capaz, de pessoas que dizem que você não vai dar nada, pessoas que dizem que você não vai conseguir, ou de algum projeto que você tentou e não deu certo, tudo aquilo vai se acumulando. E como que você faz para limpar isso? Como é que você faz? Será que você tem aí um jeito, você toma banho emocional todo dia? Você tem uma coisa muito interessante, Sabrina, que eu ouvi esses dias. E eu até peço permissão, eu acredito que só tem adultos aqui ouvindo isso, né? E, mas então é uma conversa, é um bate-papo de adultos mesmo, né? Então eu estava vendo uma aula que o mentor disse assim: e quando uma pessoa se conecta com outra, um relacionamento, né? Então quando a pessoa é, sai com muitos, por exemplo, uma mulher que sai com muitos caras, ou o cara que sai com muita mulher, e você sai muito por aí, né? E aí, para não engravidar ou para não contrair uma doença sexualmente transmissível, uma infecção, a pessoa usa preservativo. Mas no emocional não tem preservativo emocional. E você acaba pegando aquela energia daquela pessoa, né, Sabrina? Isso eu achei tão legal, porque realmente ninguém pensa nisso, né? Que existe o preservativo físico, mas o emocional não tem. E aí você acaba pegando um monte de lixo. E esse lixo, volto a dizer, não estamos julgando ninguém falando, a pessoa é um lixo, não é isso. Mas são emoções que a pessoa também traz lá de trás. E aí você vai captando. E isso eu acredito que a Sabrina também trabalha bastante com os clientes, né, Sabrina? Na parte sexual. Sim, e eu vejo muito, né, de uma forma um pouquinho diferente, né, sobre quando a gente fala que, né, dentro dessa relação sexual que a gente pega o lixo do outro, né, falando nesse aspecto, né. Eu penso que, na verdade, o outro, ele só vai ser um gatilho para ativar aquilo que já está na gente. Então, tudo aquilo que a gente acabar sentindo é porque
tá na gente. Então tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com os nossos traumas, tem a ver com aquilo que a gente já passou na nossa vida, né? Às vezes não é questão de que o outro é tóxico ou não, né? Eu acho que tem muito, não dá para generalizar, né? Também, mas porque eu vejo assim, ó, quando a gente fala muito sobre cuidado com a energia que você pega quando você tem relação sexual, né? Quando você faz um sexo casual, por exemplo, né? Tem relação com várias pessoas diferentes, né? Isso até um ponto, eu acho que é muito de cada um. Cada um tem que ter, saber o que quer, né, para si. Só que você tem que estar de uma forma tão, talvez não seria bem a palavra, mas blindada, né? E isso tem a ver com a autoconfiança, tem a ver com a própria autoestima também, né? Então, tem a ver com autoconhecimento também, porque daí você se conhece e você sabe até onde você deixa o outro te afetar. Porque o outro só vai fazer aquilo que você deixar ele fazer. Então, até sobre questões emocionais que acabam nos ativando, a gente deixa isso acontecer. Não é porque às vezes o outro faz por maldade, entende? Talvez tenha quem faça, né? Nessa condição de maldade também tem, mas não todos, entendeu? E eu acho que é muito essa coisa que eu tento trazer, que por isso que a gente precisa se fortalecer tanto em nós mesmas antes, né? Primeiro em nós, É, né? Que não é o outro, é em nós, né? com certeza, a maioria dos casos não é que o outro fez por pirraça, não, eu vou fazer, não, não é. Até porque é inconsciente dos dois lados, né? É como você disse, já existe a dor na pessoa, já existe essa ferida, e é um gatilho, né, que ele é despertado, parece que aquela pessoa, talvez, ela chegou para mostrar onde você precisa mudar, para mostrar, ó, tá vendo? Porque assim, Sabrina, as dores invisíveis, as feridas invisíveis, elas são difíceis de diagnosticar porque ninguém vê, né? Quando é uma ferida no nosso corpo físico, todo mundo vê, vai lá, passa um remédio, vai no médico e pronto, sara. Mas a ferida invisível, ela é difícil de diagnosticar, de curar, de tratar. E aí o que acontece? A ferida está lá. Imagine uma pessoa com uma gastrite, né? Por exemplo, uma gastrite emocional, né? Digamos que se fosse no corpo físico, ela está com uma gastrite, ela está super inflamada, tá no auge mesmo ali, né? E aí ela vai e faz a ingestão de um alimento que faz mal. Na mesma hora ela vai sentir dor, se fosse no corpo físico, né? Na mesma hora vai queimar o estômago ali, ela talvez vai ter que ir para o médico. Só que no emocional, a dor continua, mas ninguém vê. E aí a pessoa só vai levando, vai levando. E aí, quando contrai um novo relacionamento, né? Quando a pessoa começa a se relacionar com alguém, ou até mesmo pessoas que já têm relacionamentos longos com o mesmo parceiro, com a mesma parceira. Mas a ferida tá ali, ela não foi curada. E aí, de vez em quando, tá tendo uma desavença, tá tendo um bate-boca. Por que será que a pessoa, às vezes, ela tá 30 anos com o parceiro, com a parceira, e nunca conseguiu ser feliz? Sempre tá tendo, é assim, um fala uma coisa em um nível de altura, o outro quer falar mais alto. E sempre está querendo falar mais alto. E nunca consegue. Eu sinto uma pena, sabe, Sabrina, quando eu vejo. Não é uma pena que eu tô falando assim, eu tô com dó de você. Não, não é dó, né? Ninguém é vítima aqui. Tô dizendo uma pena, assim, que eu penso assim, poxa, poderia ser diferente. Quando eu vejo casais que estão há anos e anos juntos e ainda não aprenderam a inteligência emocional, não aprenderam que pode ser diferente, pode ser leve. Você consegue ser respeitado e viver de vida leve junto, viver uma vida leve e respeitada junto. Não precisa ser, não, eu tenho que ser duro, senão o meu marido vai me trair, eu tenho que ser dura, né? Senão vai dar tudo errado. Não, você pode ser leve, fluido e ter essa autoridade ao mesmo tempo. Isso é o legal, né? Olha que bom viver de uma forma leve, sem carregar esse peso de controlar tudo tudo a vida inteira,
tendo que controlar. E às vezes até se colocar como, agora falando, né, dentro de um relacionamento ali, né, principalmente a mulher. A mulher, ela às vezes, ela acha que ela tem que aguentar tudo e qualquer coisa, né? E aí vem a falha da comunicação dentro desse relacionamento, muitas vezes, porque a mulher, ela foi tão condicionada a dar conta de tudo, tão condicionada a aguentar tudo, que nem ela não sabe comunicar como ela se sente muitas vezes. E aí, às vezes, ela estoura, aí ela quer ter o controle de tudo, né? Porque é mais viável, né? Ela ter o controle. E aí vem dessas grandes dificuldades, né? Dentro de um relacionamento ser leve, por causa dessa falta de comunicação, essa falta de entendimento sobre as próprias emoções, sobre aquilo que ela mesma está sentindo, né? Ao invés de sentar, conversar, falar sobre o que está sentindo, buscar ajuda terapêutica, principalmente, né? Que isso digamos, né? Seria uma das coisas também principais, assim. Sim. A ajuda terapêutica, e seja lá qual tipo de terapia for. Então, pode ser uma terapia energética, emocional, pode ser uma terapia tântrica, tudo que envolve a área terapêutica deveria de ser primordial na vida do ser humano, de ser já fazer parte da rotina. Infelizmente, a maioria não passa por esse processo, mas deveria, porque esse autoconhecimento, a pessoa se torna uma outra pessoa. Eu estava atendendo um cliente e olha só que interessante. Eu sempre digo assim, que ninguém muda ninguém. Então, no seu relacionamento, não tente mudar o seu parceiro ou a sua parceira. Não tenta. Porque quando a gente pega um teimoso e a gente tenta mudar esse teimoso, a gente transforma em um super teimoso. E a gente pode pegar por nós mesmos, né? E imagine, eu estou fazendo uma coisa e vem alguém ali e me corrige, a tendência, o certo não seria. O certo seria a pessoa ser humilde e falar assim, tá bom, você me corrigiu, eu vou ver o que eu posso mudar. Mas a tendência é a pessoa falar, não, agora que eu vou fazer mesmo. Agora ela me disse isso, agora que eu vou fazer para pirraçar. E no relacionamento acontece muito isso, né? De a pessoa querer mudar o outro e não muda nada. E o outro pode até fingir que mudou. E eu conto a minha história, né? Que em um dos meus relacionamentos, assim que nós nos conhecemos, olha só o nível baixo de autoconfiança, o nível baixo de autoestima. A minha autoestima era zero, autoconfiança zero, né? Inteligência emocional zero. Mas tá bom, tá certo, fazem anos isso, né? Eu era bem, bem novinha ainda e não sabia do que eu sei hoje. Mas enfim, vou contar para vocês. Quando nós nos conhecemos, eu, na minha cabeça, eu tinha que o homem trai, que o homem nenhum presta, né? A gente ouve isso, né, demais. Homem nenhum presta. Quem nunca ouviu isso? Então, quando eu digo que homem nenhum presta, eu estou dizendo que ninguém presta mesmo, né? E aí eu tinha que se o homem estiver fora dos meus olhos, ele vai trair. Eu tenho que estar sempre ali olhando, né? E aí esse homem gostava muito de jogar futebol. E a vida dele, né? Adorava jogar futebol. Era ele novinho também, nós dois novos. E eu proibi ele de jogar futebol. Eu falei, não, eu vou mudar esse rapaz, né? E porque se ele for lá jogar, eu não vou junto, ele vai me trair. Vai ter mocinhas lá, ele vai me trair. E eu mudei ele, Sabrina, sabe? Eu mudei, ficaram anos, mudei ele. E achei, né, que mudei. E ele parou de jogar futebol. E a gente teve um rompimento, a gente se separou. E a primeira coisa que ele foi fazer quando a gente se separou foi jogar futebol. Então, eu não mudei ele. Eu apenas privei ele de fazer algo que para ele era uma paixão. E olha só, né, que falta de conhecimento, que falta de inteligência minha. Privar uma pessoa de fazer algo é a mesma coisa. Eu estava até falando com uma pessoa hoje, né? Mesma coisa que eu gosto de usar o meu cabelo solto, por exemplo, né? Tô com o meu cabelo solto. Aí eu entro num relacionamento e o meu parceiro diz: não, a partir de hoje você só vai usar coque. Agora só vai usar coque todos os dias. Aí eu fico lá 20 anos no meu relacionamento só usando coque. Mas eu gosto de usar o cabelo solto. E aí aquela pessoa
por ciúmes, por achar que os outros homens vão olhar para mim se eu tiver o cabelo solto, me proíbe de usar o cabelo solto. Então é a mesma coisa quando nós proibimos o nosso parceiro de fazer alguma coisa. Aí a gente proíbe achando que vai, não, agora eu não vou ser traída. Proibir, tá proibido. Não adianta, gente. Ninguém muda ninguém. A pessoa tem que, se ela quer se mudar, ela vai mudar sozinha. Ela vai falar, não, isso não tá bom para mim, eu vou fazer diferente, né? Mas não porque você disse. Você disse, ela ou ele pode até fazer tá, eu vou fazer. Mas na primeira oportunidade, ele vai lá e faz o contrário. E por experiência também, né, de relacionamento meu, o meu primeiro relacionamento foi exatamente a mesma coisa, assim, porque eu queria muito mudar ele, né? Chegou num ponto que, não, eu quero mudar, eu quero desse jeito, eu quero que seja desse jeito. E aí foi aonde eu percebi, nossa, mas quem tem que... Acorda, Sabrina, quem tá precisando mudar aqui é você. Porque ele tava tentando se tornar alguém que ele não é. E aí eu não queria mais estar nesse relacionamento. E às vezes a gente não se dá conta disso também, né? Às vezes já fechou um ciclo, né? Enfim. A gente nem sabe, às vezes, por que a gente entra num relacionamento, né? Aí quando a gente fala, né? Carência, autoestima baixa, né? E aí a gente vai vendo, né? E eu vejo muito assim também, né? Um relacionamento é como se fosse um pilar de 3 pontas, uma pirâmide, né? É o relacionamento e 2 indivíduos. Então, esses 2 indivíduos têm que ter vida própria, mas juntos trabalhar para ter um relacionamento saudável. Mesmo. Né? E hoje eu entendo que todos os outros relacionamentos que eu já passei na minha vida, né, com as pessoas que eu já me relacionei, né, falando de relacionamento amoroso principalmente, né, eu hoje entendo que cada um me fez entender um pouquinho mais sobre mim mesma, né, me trouxe mais consciência e me fez entender o quanto que a gente precisa se amar cada vez mais. E aí vem a mudança também com isso, né? É entender também que a gente não é estável, né? E a gente muda conforme os anos vão passando, conforme as coisas vão acontecendo, e o quanto que a gente pode reconhecer em nós mesmos a própria mudança. Até quando eu falo assim, que a gente fala muito, né? E o quanto que é preciso se amar. Se ame, mulherada, né? Mas antes de se amar, a gente também precisa se aceitar. E antes de se aceitar, a gente precisa se reconhecer. E reconhecer que a gente tem que mudar, né? Porque aprender a se amar é aprender a mudar todos os dias. E é aprender a melhorar a nós mesmos, né? Todos os dias um pouquinho. Né? Então, esse acho que é um dos, e isso dentro de dos pilares principais, né? E isso dentro de um relacionamento, isso tem que andar junto. É não esquecer que você, que não é só o outro. Né? A tua vida não pode, dentro de um relacionamento, a tua vida não pode estar focada no outro, só no outro. Né? Tem que estar focada na tua vida, porque quando a gente também olha, quando a gente fala sobre autoestima, né, o quanto que isso também interfere no relacionamento, é porque quando você também tem a sua vida própria, isso faz com que você também se torne mais interessante. E até para quem é solteira, né, quanto mais você fizer coisas que você gosta, principalmente, você se torna alguém mais interessante. Porque muitas, né, que nem estava comentando no post, né? Muitas mulheres acabam falando, mas eu só atraio babaca. Mas eu quero um homem tal. Eu quero um homem dominante. Eu quero um homem interessante. Eu quero um homem que trabalha com isso. Eu quero um homem que faz aquilo. Mas tá, e você? Você faz isso que você quer? Porque às vezes a gente só quer buscar algo que o outro faça, mas a gente não está fazendo. Então, como é que a gente também vai atrair esse tipo de pessoa que a gente quer na nossa vida? Se a gente não faz o mínimo que a gente deveria estar fazendo. Isso é muito importante. E aí, isso também só potencializa o nosso próprio bem-estar, né? Porque se tornar
prioridade na nossa vida vai fazer com que a gente se sinta melhor, a gente seja mais saudável, a gente esteja mais feliz conosco, né, com a gente mesmo. E aí essa felicidade, né, sozinha, só vai fazer com que a gente se torne mais feliz ainda compartilhando isso com alguém Exatamente, que esteja, né, que esteja no mesmo nível, né? exatamente isso. Eu estava comentando isso com um cliente ontem, né? Que não queira, eu vou achar metade da minha laranja, né? Eu vou achar minha tampa. Não, não tem que ter metade da laranja, tem que ter laranjas inteiras. E aí, quando a laranja está inteira, bem bonita, bem saudável, ela vai ficar linda junto com outras laranjas, né? Então, quando você está inteira, quando você está inteiro, completo, quando você se sente feliz sozinho, quando você está na sua casa e não depende de ninguém para ser feliz, quando você não tem essa carência de ter que, né, o outro precisa me fazer feliz, aí você consegue ser feliz com o outro. Só que quando a gente está com vazio dentro da gente, não adianta que o outro não vai preencher. Preenche na hora, parece, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai para um barzinho, para um baile, vai se distrair com alguém. Quando tá ali, tá feliz, mas daí chega em casa, pronto, já não tá mais feliz de novo. Então, é isso que eu quero deixar de recado para vocês, que sejamos felizes conosco, que sejamos inteiras e cada dia, como a Sabrina disse, todo dia a gente acha a nossa melhor versão. Todo dia melhor que ontem. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E a gente vai se tornando, vai alcançando essa melhor versão. Estamos aqui nesse plano terrestre para evoluir, né? Para crescer, para não para ficar no mesmo. Se você pegar uma foto sua, ou se pegar a sua história de 10, 15 anos atrás, você está melhor hoje ou melhor naquela época? Faça esse balanço, faça essa retrospectiva aí na sua mente, né? Como você está hoje? Você tem alcançado o que você realmente quer? Você tem uma rota para ir? Porque se você não tem rota também, se você não tem um destino para chegar, você não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem nem, não sabe para onde quer ir, né? Então, o que você quer no seu relacionamento? Qualquer caminho serve. Aí você quer você que é casada, você que tem já um relacionamento, o que você espera do outro? Aí você só espera, é como se fosse presentes, né? Você espera presentes, 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 mas você nunca dá nenhum bombom pro outro, né? Falando aí numa metáfora, mas o que você tem feito? Você tem elogiado o seu parceiro, sua parceira? Você tem feito, porque assim, existe, nós não vamos entrar agora nesse assunto, porque senão a live vai muito longe, mas existem as 5 linguagens do amor. Cada um ama de uma forma. Pode ser que o seu parceiro ou a sua parceira goste de ouvir palavras de carinho. E você tem falado palavras para ele? Pode ser que o seu parceiro goste de gestos, goste que você vá lá e faça, por exemplo, um café na cama, que você prepare um jantar especial. Pode ser que o seu parceiro goste de serviço, goste que você vá lá e ajude ele. Então, são 5 linguagens do amor. Você tem que descobrir a sua e descobrir a do seu parceiro também, porque senão fica se debatendo. Tem uma história, não sei se você já ouviu, Sabrina, de um casal de velhinhos que do frango, de coxa de frango e peito de frango, já ouviu? Vou contar bem rapidinho. Vou contar bem rapidinho. Então, essa história eu ouvi quando eu acho que eu era adolescente, eu nunca mais esqueci. Era assim, ó, um casal de velhinhos, bem velhinhos, de tipo, uns 80 e poucos anos já, quase 90 anos. E eles estavam, então, há 50 anos de casado, né? Mais de 50 anos de casado, 60 anos de casado. E a esposa, desde que eles se casaram, todos os dias, sempre que ela fazia frango, servia ele no prato uma coxa de frango e ela comia o peito do frango. Durante 60 anos de casado, eles fizeram isso. Até que chegou um dia, lá, né, quando eles estavam já quase no final da vida, que ela errou e ela deu o peito de frango para ele e comeu a coxa. E aí ele ficou tão feliz e ele agradeceu, porque ele comeu o peito. Daí ela falou, ai, me desculpa, eu acabei trocando aqui e comi a coxa. Daí ele falou, não, eu adoro o peito do frango, mas eu nunca falei nada porque eu não quis machucar você. Aí ela falou, não, mas eu adoro a coxa. Eu sempre comi o peito para que você ficasse com a melhor parte, que é a coxa.
Ou seja, eles ficaram 60 anos comendo coisas que eles não gostavam por falta de comunicação. Um gostava de uma coisa, outro gostava da outra, mas ninguém falou nada. E aí eles ficaram 60 anos desse jeito. Então, quanto tempo faz que você está no seu relacionamento, você não sabe nem o que você gosta? E aí, falando de tudo da vida, né? Inclusive de carinho. O que você gosta? Você gosta que mexe no seu cabelo? Eu, por exemplo, gosto que mexe no cabelo. Tem gente que não gosta. Daí, quando vai mexer no cabelo, a pessoa fica com raiva. Você gosta de uma massagem nos pés? Você já contou para o seu parceiro, para sua parceira que você gosta disso? Ele sabe? O que você gosta na vida? Você gosta de sair? O outro não gosta? Então, dá para conciliar isso aí. Esse final de semana a gente vai sair, no outro a gente fica em casa. É essa comunicação que precisa haver também. Às vezes a gente só vai levando. Principalmente, Sabrina, que é assim, ó, começo de relacionamento, vida nova, vai dar tudo certo. Aí vai morar junto, se casa e vai relaxando, relaxando, e não coloca uma roupa diferente, coloca aquela, como diz o pessoal aí, né? Coloca aquela camisa de político. Agora não existe mais, né? Mas na época eu era adolescente, tinha muitas camisas de político, sabe? Cheia de letra assim. Aí vai dormir com camiseta de político, ou uma camiseta toda rasgada, ou aquela roupa íntima toda larga, né? Sem elástico. Aí você quer atrair o quê desse jeito? Então tem que fazer umas coisas diferentes, gente. Nós temos que melhorar todos os dias. E esse é um assunto talvez um pouco polêmico, talvez a pessoa fala, nossa, 3 horas da tarde a Dani está tratando desse assunto aqui, mas é um assunto necessário, gente. É necessário. E nós viemos falar disso porque nós recebemos, eu recebo, a Sabrina recebe, pessoas com essas dores. Nós já tivemos essas dores e nós buscamos nos melhorar todos os dias, porque nós também sofremos de dores. Somos terapeutas, mas nós também temos dores. Terapeuta precisa de terapeuta, de terapia. Nós fazemos a nossa terapia também, né? Então, é muito importante isso. Eu quero que você pegue um pouquinho do que você está aprendendo aqui hoje e leve. Quem sabe hoje faça uma surpresa para o seu parceiro, para sua parceira. E pode ser uma surpresa simples, gente. Pode ser algo simples. Mas vai fazer diferença, a pessoa vai notar. Ela pode até não comentar, mas ela vai notar. E deixa eu até pegar um gancho aqui que eu preciso falar, né, sobre isso também, né? Mas tentar fazer rapidinho. Sobre a questão de agradar, né? Que a gente estava falando sobre a questão da dificuldade de comunicação, né? Achar que o outro vai gostar sem você saber do que você gosta, né? E você acaba só fazendo pelo outro, né? E isso eu vejo muito no meu nicho, a dificuldade, né? Falando sobre relação sexual dentro de uma relação, né? Enfim, o quanto que principalmente as mulheres têm dificuldade de falarem o que elas gostam. Porque muitas vezes nem elas não sabem o que elas gostam. Nem elas não se conhecem, não conhecem o próprio corpo delas para dizer para o outro, né? O que elas querem, o que elas não querem, né? O que dá prazer, o que não dá prazer. Né? E isso, aí eu vejo a necessidade desse autoconhecimento, né, sobre o próprio corpo, né, e sobre esse empoderamento de falar, né, de se comunicar, né, principalmente sobre isso, né, porque muitas vezes os traumas acabam sendo gerados pela não expressão daquilo que você está sentindo, né. Isso dentro de uma relação sexual, fora dela também, né? Como a gente também vinha falando aqui. Então, como tudo isso pode estar interferindo nos teus próprios traumas. E até uma coisa interessante que os traumas não são só aqueles traumas do passado, né? Porque conforme os anos vão passando, às vezes a gente vai criando traumas novos também, né? Pelo fato de novas vivências, novas experiências. Então, o quanto que, por isso que a gente precisa estar mudando e se melhorando o tempo inteiro. É isso mesmo. E assim, ó, como é importante falarmos desse assunto, porque já foi tabu, né, falar disso, mas já foi mais, ainda é um incômodo, né, falar disso. Mas daí esses dias eu fui levar um notebook para consertar, aí eu cheguei lá, eu não sei nem qual que foi nós estávamos falando sobre confiança na outra pessoa, eu e o dono lá do estabelecimento.
E aí ele tava falando sobre confiança e tal, e eu até citei assim para ele, né? Que se a gente sofre, por exemplo, um ataque cardíaco, sei lá, qualquer ataque ali e cai no meio da rua, qualquer pessoa que estiver passando ali que for socorrer, vai pegar a gente, vai colocar num carro, vai colocar numa ambulância e a gente perde sentido, você tá, né? E tá na mão de qualquer um. E eu, por que que eu trouxe esse exemplo? Porque, gente, nós somos todos iguais, né? Nós temos as nossas diferenças emocionais, né? As nossas culturas, nossa religião, mas nós somos iguais. Todo mundo tem cérebro, todo mundo tem cabeça, todo mundo tem, né, as partes do corpo. Somos iguais, então, assim, por que ser tão tabu? Todo mundo passa por esses momentos, né? E eu quero. A gente Se alguém quiser deixar alguma momento, pergunta né? aí, pode colocar. Hã? A gente nasceu desse momento. A gente nasceu desse momento. E aí, assim, é, que foi tão reprimido e, e ainda é incômodo, até para nós que já estamos vivendo, né, nesse. A gente ainda fica com aquele medo de falar e de repente ofender alguém, de repente não ser aceito, né? Então, como isso é difícil, assim, é difícil. Daí, ó, quando, por exemplo, tem o casal e tem os filhos, os pais geralmente não falam de assuntos relacionados com sexualidade, não falam com os filhos. Daí os filhos têm que aprender fora, têm que aprender na escola, têm que aprender com um colega. E deveria ser o contrário, deveria aprender dentro de casa, né? Então, vamos nos abrir mais para sermos humanos, gente. Nós somos seres humanos, né? Vamos nos abrir para estar mais presente na vida do outro. É assim, ó, a vida é muito simples, mas ela é complexa se a gente fizer ela ser complexa, né? Como nós estávamos falando antes de eu querer mudar o outro. É muito simples eu seguir uma vida fluida, uma vida leve por exemplo, no caso que eu citei ali do futebol, e falar assim, não, você está livre para jogar futebol. Eu confio em você até que você me prove ao contrário. Se ele fosse me trair lá no futebol, eu ia descobrir, né? E a gente ia resolver de outra forma. Mas a gente acaba se tornando tudo muito complexo e faz uma coisa pequena virar um monstro, virar um. Porque daí eu proibi ele de jogar futebol, e daí ele fica bravo comigo, e a gente começa a brigar, e começa uma discussão dentro de casa, e daí eu já olho para ele com raiva. E olha quanta coisa pode virar, gente. Então, assim, vamos nos tornar mais leves. E a dica principal que nós viemos trazer hoje aqui é para que você faça algo diferente para você primeiro, para que você se sinta bem. Então, por exemplo, ó, exercício físico, né, uma academia ou exercício em casa mesmo, uma dieta. E quando eu digo dieta, não é para emagrecer, é dieta para você ser saudável, tá? É, terapia, né, desenvolvimento pessoal, assistir coisas que você gosta, fazer algo que você gosta, sair para lugares que você gosta, fazer algo por você primeiro e fazer algo pelo outro também, porque o outro também merece receber esse compartilhamento seu, né? Então faça algo. O que você tem feito? Você tem investido seu tempo em autoconhecimento, em como melhorar sua autoestima, em desenvolvimento pessoal? Você tem aplicado seu tempo nisso? Você tem aplicado seu tempo para cuidar bem do seu corpo? Tem feito alguma coisa aí que você se sente bem, porque a gente se sente bem, tá, gente? Faz uma coisa no cabelo, não precisa ir no salão, faz em casa mesmo. Eu falo, às vezes, para as minhas clientes assim, ó, você não tem dinheiro, não tem. Passa, mas tem um creminho lá em casa, passa e coloca uma sacolinha na cabeça. Mas faz, né? Não arruma desculpa. Porque o ser humano, ele gosta muito de arrumar desculpa. Ah, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não tenho tempo, né? Eu não faço porque. E a gente sempre dá, né? E aí a gente fala assim, e se, né? E se eu fizesse? Aí fica no e se e nunca sabe qual seria o resultado, porque não faz, né? Fica no e se sempre. Então faça algo diferente por você, para você e pelo outro também. Invista no seu relacionamento, faça algo diferente. Dê um elogio, faça algo aí que eu tenho certeza que você vai colher resultados maravilhosos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a vivência, mas eu quero. Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, Sabrina? Só para fechar, né, o meu aqui, que eu acho importante de estar falando, né, que às vezes são coisas tão simples que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, nessa rotina, né, de se autocuidar. Por exemplo, uma coisa que eu ensino muito, né, é sobre o momento do banho. Uhum. Sobre
e, né, ir lá, acende uma vela, coloca uma música mais calma, faz um banho mais demorado, Sente, né? Se massageie, né? Sinta o próprio corpo, né? Se dê carinho, autotoque, né? Isso é muito importante. Nossa, isso é um autocuidado, assim, essencial que a gente deveria ter com a gente. E não não gasta, gasta? né? Porque a desculpa de me dizer que não tem dinheiro para fazer isso. É algo que tu já tem acessível dentro da tua própria casa. Então, tipo, às vezes a gente só arruma uma desculpa porque a gente não tá querendo fazer. É porque daí Sendo que tem, né? Porque sendo que existe várias coisas simples que a gente pode estar mudando, né? é No nosso... porque o banho, por exemplo, geralmente a pessoa vai tomar o banho pensando nos boletos, pensando na raiva, pensando em um monte de coisa, toma o banho de qualquer jeito ali, né? Passa o sabão, não sente nem cheiro de nada, não sente a espuma no corpo, a água caindo no corpo. Você pode tomar um banho energético, que é sentindo aquela água te limpando suas emoções, né? É um banho energético, tirando tudo que for ruim de você e trazendo coisas novas. Então, como a Sabrina disse, no próprio banho você pode fazer algo diferente. Mas a gente sempre arruma desculpa que não dá, não tem dinheiro, não tem tempo. Tem sim. É só a gente fazer algo pra gente. Ontem eu fiz no escaldapés. Eu postei lá no Instagram também. Eu tinha ervas no meu quintal e eu tenho uma roseira também no meu quintal. Aí tinha uma rosa que ela já estava mais. Ela não estava velha, mas ela estava mais velhinha assim. Eu fui lá, tirei aquela rosa, peguei as ervas do meu quintal, peguei um pouquinho de sal grosso, porque eu sei que é bom também, coloquei o sal grosso, coloquei as ervas do meu quintal, não gastei nada, peguei a água, que é natural, eu nem pago água, coloquei um pouquinho de sabonete que eu tinha lá, um sabonete líquido, coloquei fiz aquela espuma e coloquei as pétalas por cima. Ficou lindo. A Sabrina, acho que viu, né, Sabrina? Ficou lindo. Coloquei numa bacia e fiz ali o meu escaldapés. Ficou relaxante. Coloquei um pauzinho de canela também que eu tinha. Até hoje, deve estar até agora lá cheirando na minha casa, aquele cheirinho da canela. Eu não gastei nada, eu já tinha tudo em casa, gente. Mas foi um momento relaxante para mim. Então, o que você tem feito para você, né? O que você tem feito por você e para o outro para que a sua vida seja diferente? Dá para fazer sim, gente. É trazer o estado de presença para si, É, né? o estado de presença. Até só. Meu Deus, eu vou falar de novo. O meu TCC, né? Ele foi focado muito na questão sobre ansiedade, autoestima e o medo. E o quanto que a ansiedade nos tira desse modo presença, né? E aí, o quanto que esse modo de não estar presente consigo mesma afeta a nossa autoestima e aumenta o nosso Sim. medo. E então, a importância, né, que eu vejo de trazer e ensinar essa rotina de autocuidado, né, com coisas simples, não é difícil, mas é só as pessoas, né, a gente estar disposto a fazer a mudança que precisa ser feita. É isso mesmo. E E eu acho que a proposta, eu acho que tu quer trazer, né, falar um pouquinho da vivência do bem me quero, sim, né? É realmente sobre isso, né? Sobre se querer bem antes de tudo, né? é isso mesmo. E a vivência espera só um pouquinho. A vivência bem me quero, gente, ela vai ser um dia, porque o que acontece? Nós falamos tudo isso, mas eu sei que não é fácil a pessoa começar do zero, a pessoa tá, Dani, mas como que eu começo, né? Eu tenho vergonha de começar, ou eu tô travada, eu não consigo, ai, parece que meu mundo vai desmoronar, ninguém gosta de mim. Como que eu começo, né? Então, às vezes a pessoa precisa de ajuda. E pensando nisso, nós resolvemos fazer, então, essa vivência, que vai ser na Itopava Central, ali no Espaço da Sabrina. E vai ser uma tarde com mulheres que resolveram se cuidar bem, né? Eu digo assim, bem me quero para quem se quer bem. É esse momento de você focar em você, de você dizer assim, tá, eu vou me despir de todo esse controle, de tudo isso que vem
me aprisionando, né? Então, você deixar essas máscaras lá fora, deixar essa capa que protege, porque as feridas invisíveis, elas estão lá. Então, às vezes a pessoa coloca uma capa por cima e cobre. Então, a gente vai tirar essa capa, vai tirar essa máscara e ver onde que tá essas feridas, tratar essas feridas e vai acolher a criança interior, porque temos essa criança que às vezes ela foi ferida, às vezes ela é birrenta, ela quer fazer birra, né? Então, a gente vai acolher essa criança e vai despertar o feminino. E isso é importantíssimo, né? É trabalhar o despertamento do feminino, o despertar do feminino, porque às vezes a gente faz tanta coisa, resolve tanta coisa na nossa vida, que a nossa energia feminina baixa e a nossa energia masculina sobe. E aí a gente deixa de ser atraente, porque a gente tá tão. Resolve tanto, parece que a gente é. Né, a gente é o masculino da relação. Então, nesse dia, nós vamos trabalhar para despertar esse feminino com técnicas, com ferramentas terapêuticas, com vivências ali maravilhosas, naquele espaço maravilhoso. Então, eu convido você na Itopava Central, ali, para quem é de Blumenau, então na Itopava Central, perto do terminal da Itopava, perto da Nator Bicicletas, vai ser um momento maravilhoso, vai ter, além do momento terapêutico, além dessa vivência, além de você se relacionar com as mulheres que ali estarão, você ainda vai tomar um delicioso café com a gente, né, Sabrina? E vai ser maravilhoso, vai ser um momento para nós, um momento de autocuidado. Então, eu quero te convidar. Eu não estou conseguindo deixar um comentário aqui. Ai, não posso Aí sair. eu Eu tinha deixado, eu copiei para mim não aparece, não sei por que não aparece. Eu queria deixar para o link do meu WhatsApp, tá? Mas quem tá assistindo essa live pode me chamar ou vou chamar a Sabrina. Então, se você é seguidor da Sabrina, pode chamar a Sabrina. Se for meu seguidor ou se me encontrar, também pode me chamar, tá? Vai ser dia 19/8, a partir das 13h30, então na Itopava Central. Esse encontro, essa vivência maravilhosa para você cuidar de você, tá? Qualquer dúvida, como que faz? As inscrições ainda estão abertas, como é que faz? Estamos ali, a Sabrina colocou dia 19 de agosto, então ali no espaço da Sabrina, tá? Chame para garantir a sua vaga. E além disso, também o que a gente quer trazer aqui é que todos os meses nós fazemos um encontro de mulheres na Vila Itoupava. Esse mês, então, nós teremos um encontro ali no espaço da Sabrina, mas para setembro, dia 16 de setembro, às 14 horas, na Vila Itoupava, nós temos um café com elas. Esse momento. Pera só um pouquinho, deixa eu só. Pera só um pouquinho. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Então tá bom. Dá para ouvir que tá Tá, latindo. não é porque acho que estava chegando alguém ali e eu fiquei com medo, mas vai sair o cachorro, não dá. Então, gente, todo mês nós temos esse encontro na Vila Itopava, é Café com Elas. Ele é um encontro gratuito, onde nós tomamos um café ali num local bem legal, reservado só pra gente. E nós temos, então, palestras, dicas. Você pode trazer, se você for empreendedora, você pode trazer o seu negócio ali que a gente divulga. Nós temos um grupo separado só para isso. Então, nesse grupo, ele é bem legal, a gente consegue interagir bastante. E eu quero convidar, então, se você é da Itopava Central, já veio gente do bairro Fortaleza, já veio gente do bairro Itopavazinha, Itopava Central, Vila Itopava, Itopava Rega. Então, todo mundo está convidado, tá? Só para mulheres. Nos chame também aí no privado, se você quer participar. Então, uma vez por mês, nós temos esse encontro. E em setembro, dia 16 de setembro, 14 horas, a Sabrina estará conosco, trazendo um tema bem legal aí para a gente estar. Vamos dizer que é uma continuação de hoje, né, Sabrina? Isso aí. Porque a gente tem bastante assunto para conversar. É que uma coisa acaba puxando a outra, né, Dani? E quando a gente vê, é muita coisa mesmo, né, para estar trazendo, né, de informação. Sim, é muita coisa. Então, nesse café com ela, gente, que é uma vez por mês, me chama, então, manda uma mensagem ali no privado depois, tá? Eu queria deixar o link aqui, mas não estou conseguindo. Então, você
você me chama ou chama a Sabrina para que eu coloque você nesse grupo para você participar do café, que é todos os meses. E o encontro, essa vivência bem me quero, que vai ser uma tarde terapêutica para você cuidar bem de você, é dia 16 agora, 16/8, 13h30 ali no Espaço da Sabrina, tá? Chama a gente também que a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Sabrina, considerações finais. Então, são dois eventos, né? Um do dia 19 de agosto, que acontece na semana que Isso. vem, né? Que tá aí, batendo na porta, né? Que é um momento de uma vivência realmente para olhar para dentro, né? Para você tirar um tempo para si, né? E para aprender a se amar mais. E aí, o segundo encontro que será em setembro, dia 16, né? Onde eu vou estar trazendo também algumas informações e conteúdos, né, voltados sobre sexualidade feminina, empoderamento feminino, né? Então, também vai ser um papo bem legal, que vai ser também lá na Vila Itopava, então, né? Mas são dois encontros. Dois encontros. O primeiro, que é semana que vem, né? No outro sábado, fora esse, o outro, vai ser na Itopava Central. E o outro, que é em setembro, Vila Itopava, certo? Então tá bom, gente. Eu agradeço vocês. Sabrina pode, então, fazer esses agradecimentos aí. Obrigada, né? Obrigada, Dani, né? E para a gente estar aqui, né, essa tarde também trocando essa ideia, né? Eu acho que é bem favorável, né? E para ambas. Então, obrigada, né? E obrigada para todo mundo que está aí assistindo, para quem vai assistir também depois, né? Porque a live vai ficar salva, né? Então a gente vai estar compartilhando. Vamos tentar também compartilhar no Instagram também. Isso. Para quem não nos segue lá no Instagram também, né? Pode seguir a gente lá também, né? Seguir a Dani, me seguir lá também, que a gente também sempre está postando alguns conteúdos, né? Importantes para vocês. E qualquer coisa é só chamar no privado. Isso. Então, no Instagram eu tô como danimendonça.oficial, tá? No Instagram eu trabalho todos os dias. Facebook eu não posto muito sobre a minha parte profissional, mas no Instagram eu posto todos os dias. Aí você pode ir lá, no YouTube também tem o canal, pode procurar lá, tá? Gente, eu quero agradecer a Sabrina imensamente por esse momento, por essa partilha. Gratidão, todas que estiveram aqui, ó, a Luciane deixando o parabéns aqui. Obrigada, Luciane. Eu amei estar com vocês também. E a gente vai marcar mais vezes, né, Sabrina, de estar aqui também, porque é importante estarmos em todas as redes sociais, né? Então tá bom, gente. Sim. Fiquem com Deus. Cuide de você, tá? Cuide de você hoje, amanhã e todos os dias. Cuide bem de você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.